Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que eu faço esse tapete oval que mede 75 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, ok? O centro dele é trabalhado dessa maneira, formando esse desenho. E depois nós contornamos em volta do centro para formar o restante do trabalho, ok? Então vamos lá para mais esse tapete. Bem, eu inicio o trabalho com a agulha de 3,5 mm, usando aqui o barbante barroco natural. Começo fazendo um cordão de correntes com 31 correntes, ok? Aqui na sequência eu conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E a partir aqui da quinta corrente eu vou começar a construir os meus pontos altos. Então, fiz um ponto alto, venho para a corrente logo à frente, faço mais um ponto alto. Contando aqui com essas 3 correntes, com essas que eu voltei aqui atrás, eu tenho meu primeiro grupo aqui de 3 pontos altos. Em seguida eu vou construir 2 correntes, vou pular aqui na base uma corrente, 2 correntes e a partir da terceira corrente eu vou construir outro grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então aqui fiz o meu segundo grupo de 3 pontos altos. O padrão da carreirinha será esse então. Sempre depois do grupinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2 correntes, vamos vir aqui na base, vamos pular 1, 2 correntes e a partir da terceira corrente, vamos construir outro grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais 2 correntes, pulo 1, 2 e a partir da terceira corrente de base faço mais 3 pontos altos. Uma, 2 correntes, pulo 1, 2 e faço 3 pontos altos. Uma, 2 correntes, pulo 1, 2 e faço 3 pontos altos a partir da terceira corrente. Aqui, cheguei na última corrente. Então, aqui encerro a primeira carreirinha e fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 3 pontos altos. Agora, nós viramos o trabalho e para começar a segunda carreira, eu vou subir aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos nesse primeiro intervalo de correntes aqui da base. 1, 2 e 3. Sempre depois do terceiro ponto alto aqui do grupo, eu vou fazer 1, 2 correntes e vir para o próximo intervalo de correntes da base e fazer outro grupo de 3 pontos altos. Então, vamos caminhar assim até o final da carreirinha. Aqui, no final da segunda carreira, depois de trabalhar o grupo de pontos altos no último intervalo aqui da base, vai restar para mim
1, 2, 3 pontos. Eu vou encerrar todas as carreiras. Quando eu chegar aqui no final e tiver esse grupo de pontos de base, todas as carreiras vão ser encerradas dessa maneira. Faço 1, 2 correntes, pulo o primeiro, o segundo ponto e venho aqui nas correntes. Sempre nós vamos ter um grupo de correntes aqui no final. Venho na última corrente aqui em cima, atravesso a agulha pelo meio dessa corrente, puxo a linha e faço o meu último ponto alto. Então, assim está encerrada a segunda carreira. Começando agora a próxima, a terceira. Aqui também, todas as carreiras que nós formos iniciar e que aqui no início nós tivermos logo um intervalo de 2 correntes, todas as carreiras que forem começadas assim, que estiverem com esse início aqui de intervalo, nós vamos caminhar para dentro dessas correntes com um ponto baixíssimo. Ok? Em seguida, vamos subir 1, 2, 3 correntes e fazer aqui dentro desse intervalo mais 2 pontos altos. Então, aqui criei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira carreira. O restante segue o mesmo padrão. Nós vamos sempre fazer 1, 2 correntes, vir para o próximo intervalo de correntes da base e construir aqui um grupo de 3 pontos altos. 2 correntes depois dos pontos altos, venho para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Ok? Então, vamos assim até o final. Toda vez que tiver aqui para a gente encerrar a carreira um intervalo de correntes, nós vamos fazer os pontos altos, todos eles dentro do intervalo das correntes. 1, 2 e 3. Então, assim encerrei a terceira carreira, ok? Agora, vamos começar a quarta carreira. Aqui no início, a base que eu tenho são 3 pontos altos. Então, todas as carreiras que eu for iniciar, onde a base for um grupo de 3 pontos altos, eu vou começar subindo sempre 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E venho direto para esse primeiro intervalo de correntes da base e aqui construo meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Em seguida são as 2 correntes, o padrão aqui não varia, né? E 3 pontos altos no próximo intervalo de correntes da base. Então, nós vamos caminhar construindo carreirinhas assim, intercalando grupinhos de 3 pontos altos nas carreiras, até chegarmos num total de 17 carreiras, ok? Aqui eu já fiz 1, 2, 3 e iniciei a quarta. Então, vamos continuar construindo com esse mesmo padrão, prestando atenção aqui no início e no final das carreiras para começar e terminar as carreiras da maneira como eu mostrei, e sempre intercalando aqui os grupinhos de pontos, até nós termos o total de 17 carreiras, ok? Vou fazer aqui, vou completar a minha quarta carreira e seguir até eu ter o total de 17, e em seguida eu venho para dar continuidade. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras com o padrão que eu orientei vocês. Agora, vamos iniciar a carreira de número 18. A partir da carreira de número 18, eu vou começar a fazer as diminuições. Então, aqui, para iniciar a carreira de número 18, eu construo 1, 2, 3 correntes. E venho
para esse primeiro intervalo de correntes de base e aqui faço meu primeiro grupo com 3 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos aqui. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Aqui, para encerrar a carreira de número 18, depois de ter feito o meu último grupo aqui de 3 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente, eu vou fazer um ponto alto no topo dessa corrente final aqui. E assim encerrei a carreira de número 18 com a primeira diminuição. Agora vamos fazer a carreira 19. A carreira 19 eu inicio também com 3 correntes, 1, 2, 3. E venho para o primeiro intervalo de correntes que tenho aqui e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Na sequência, 1, 2 correntes, próximo intervalo de base, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Aqui, depois desse, então aqui, na carreira de número 19, eu fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos e agora, depois desse último grupo, sem nenhuma corrente, aqui eu laço e vou fazer um ponto alto aqui. No início da carreira de base aqui, eu construí 3 correntes, então venho aqui na terceira corrente em cima, atravesso pelo meio e faço meu último ponto alto. E assim encerro a carreira de número 19 com a segunda diminuição. Agora, vamos fazer a carreira de número 20. A carreira 20 também começo com 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui no primeiro intervalo de correntes da base e vou fazer um grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Na sequência, 1, 2 correntes. Próximo intervalo de base, mais 3 pontos altos. Em seguida, mais 2 correntes. Próximo intervalo da base, mais 3 pontos altos. Então, aqui, na carreira de número 20, eu fiz 1, 2, 3 grupos com 3 pontos altos. E aqui, depois desse último grupo, sem fazer nenhuma corrente, eu laço e venho aqui nas 3 correntes que eu iniciei a carreira de base e no topo aqui da terceira corrente, eu atravesso e faço o meu último ponto alto. Assim, encerro a carreira de número 20, com a terceira carreira de diminuições. Agora, vamos fazer a carreira de número 21. Eu inicio aqui também com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Venho no primeiro intervalo de correntes aqui da base e faço 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Em seguida, 2 correntes e próximo intervalo de base, mais 3 pontos altos. Então, aqui na carreira de número 21, fiz apenas 2 grupos com 3 pontos altos. Depois do segundo grupo de 3 pontos altos aqui, sem fazer nenhuma corrente, eu vou laçar e fazer o meu ponto alto aqui na terceira corrente, atravessando a agulha pelo meio da corrente e fazendo o ponto alto. Ok? Quarta carreira de diminuições encerrada aqui. Agora, vamos fazer a carreira de número 22. Inicio a carreira de número 22 construindo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no intervalo de correntes aqui da base e construo aqui 3 pontos altos. Então, aqui na carreira de número 22, fiz apenas um grupo com 3 pontos altos e já vou fechar aqui a carreira. Laço, venho na terceira corrente de base aqui e atravesso pelo meio da corrente e fecho com um ponto alto. Assim, nós encerramos as diminuições desse lado. Aqui agora é só arrematar, cortar aqui e arrematar essa linha, ok? Bem, aqui depois então de cortar a linha, eu vou virar o meu trabalho aqui para a base onde eu iniciei. E vou aqui construir também 5 carreiras de diminuições iguais a essas 5 últimas que nós acabamos de fazer. Então, aqui está a ponta da linha inicial do meu trabalho, onde eu comecei a construir as correntes. Eu venho aqui do lado oposto e vou amarrar a linha na primeira corrente que eu tenho aqui na base. Depois de amarrada a linha, eu trago aqui pra frente e aqui vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Em seguida, venho trabalhar um grupo de 3 pontos altos nesse primeiro intervalo de correntes de base que eu tenho. Feitos os 3 pontos altos, faço 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Duas correntes, intervalo, 3 pontos altos. Duas correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. Ok? Cheguei aqui no final. Aqui no final, depois desse último grupo de 3 pontos altos, eu não faço nenhuma corrente, já laço e venho aqui no primeiro ponto de base e fecho com um ponto alto. Então, encerrei a primeira carreira de diminuições do lado oposto. Vamos virar o trabalho aqui, é idêntico, as diminuições são idênticas a que nós fizemos do outro lado. Todas as carreirinhas de diminuições, nós vamos iniciar com 1, 2, 3 correntes. Vir para o primeiro intervalo de base e fazer 3 pontos altos. E seguir caminhando com aquele padrão. 2 correntes, depois os pontos altos, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Depois 2 correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos. Duas correntes, próximo intervalo, 3 pontos altos.
ok? Cheguei aqui no final novamente. Aqui, então, sempre no final, sem nenhuma corrente, nós laçamos a linha. E vamos sempre vir aqui no topo da terceira corrente que iniciou a carreira de base e fechar aqui com um ponto alto, ok? Então, agora é só vocês completarem até restar apenas um grupinho de 3 pontos altos aqui no topo. Sempre vamos fazer, então, 1, 2, 3 correntes e 3 pontos altos. E 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou completar aqui com vocês para não ficar realmente nenhuma dúvida. Depois dos grupos de 3 pontos altos, quando a gente chegar aqui nas 3 correntes de base iniciais aqui da carreira de base, sempre vamos colocar um ponto alto no topo dessa terceira corrente. Vamos virar, subir aqui 1, 2, 3 correntes, vir para o primeiro intervalo, fazer os 3 pontos altos, as 2 correntes, próximo intervalo, os 3 pontos altos. Em seguida, vamos vir aqui no topo da corrente de base, fechar com um ponto alto. Virar o trabalho, começar construindo 1, 2, 3 correntes, vir para o intervalo de correntes de base e fazer os 3 pontos altos. Aqui já estou na última carreira, então, depois do primeiro grupo de 3 pontos altos, é só fechar aqui na terceira corrente, ok? Então, aqui nós terminamos a parte central do nosso tapete, ok? As duas pontas trabalhadas com as diminuições. Agora, vamos começar a fazer o contorno. Bem, a partir dessa volta que eu for fazer aqui agora, eu vou começar a numerar como se fosse a primeira volta daqui para frente. Então, vou fazer primeira, segunda, terceira, quarta volta, para ficar mais fácil de a gente se localizar aqui no trabalho. Aqui de onde eu parei, onde eu fechei aqui o meu último ponto alto, eu vou começar a contornar fazendo a minha primeira volta da seguinte maneira. Vou subir aqui de onde parei, 1, 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos aqui nesse último ponto alto que eu construí aqui do centro do trabalho. Então, aqui, nesse primeiro ponto, eu criei um grupo de 3 pontos altos. Vou trabalhar assim em mais 1, 2, 3 e 4 pontos aqui descendo, até eu encontrar aqui essa ponta de linha que eu tenho no meu trabalho. Então, fiz os 3 pontos altos aqui, venho para esse ponto logo à frente e aqui faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho para o ponto à frente e aqui também faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto à frente, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto à frente, mais 3 pontos altos. 1,
2 e 3. Ok? Então, aqui eu trabalhei dentro de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Dentro desses 5 pontos, eu trabalhei grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui. Já vou aproveitar nos pontos que eu for construindo aqui agora e vou prendendo essa ponta de linha por baixo desses pontos para ir arrematando. E aqui, olha, aqui o último ponto onde eu já trabalhei os pontos altos da primeira volta. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 carreiras aqui na lateral. E vou marcar aqui, porque dentro desse período aqui, dessas 17 carreiras, eu vou trabalhar com o seguinte padrão. Onde eu tiver grupos aqui de 3 pontos altos na base, eu vou pegar nesse primeiro ponto alto aqui e fazer sobre ele 2 pontos altos. 1 e 2. Apenas 2 pontos altos. E onde eu tiver esses intervalos aqui vazios, que eu tiver só essas correntes aqui de base, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Então, o padrão será esse nessas próximas 17 carreiras aqui. Onde tenho os grupos de 3 pontos altos, pego aqui pelo primeiro ponto e faço sobre ele apenas 2 pontos altos. 1 e 2. Em seguida, venho onde tenho aqui o intervalo e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho onde tem o grupo de 3 pontos altos e pego esse ponto alto primeiro aqui e faço sobre ele 1, 2 pontos altos. No espaço vazio, 1, 2, 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando com esse padrão até nós encontrarmos a marquinha aqui, ok? Bem, então eu trabalhei toda aqui a minha lateral com aquele padrão que eu falei para vocês e construí até eu encontrar esse último grupo aqui de base com os 3 pontos altos que fica antes da marquinha que eu fiz. Aqui eu aconselho vocês a irem fazendo as marquinhas e não tirarem as marquinhas mesmo depois que a gente trabalhe, porque elas servirão de base para as próximas voltas, ok? Então, aqui, ó, tá a minha marca. Eu vou fazer outra marca depois de continuar aqui. Eu tenho amarrado nesse ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5 pontos, chego aqui no topo. Depois do topo, eu ainda conto 1 ponto, 2, 3, 4 e 5. E então, faço outra marquinha, ok? Nesse período aqui, dessa marca até essa, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Aqui, eu vou fazer 3 pontos altos sobre esse ponto. 1, 2 e 3. Venho para o ponto à frente, mais 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Ponto à frente, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto à frente, trabalho aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto à frente, trabalho aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Cheguei aqui nesses 3 pontos altos que ficam aqui no topo. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada um desses 3. Então, faço um ponto alto sobre o primeiro, um sobre o segundo e um sobre o terceiro. Ok? Fica assim. Agora, aqui nós vamos descer. Aqui, olha, nós encontramos uma emenda. Essa emenda nós já vamos prender aqui por baixo dos pontos que nós vamos construir agora. Assim, já arremata mais uma ponta. Para descer aqui, em cada um desses próximos 5 pontos que eu tenho aqui até chegar na minha marquinha, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu fiz aqui subindo. Vou construir 3 pontos altos em cada ponto. 1, 2 e 3. Então, aqui é só completar dessa maneira, descendo com 3 pontos altos dentro de cada um desses 4 pontos restantes. Aqui, então, olha, trabalhei os 3 pontos altos em cada ponto de base até chegar onde tá aqui a minha marquinha. Logo à frente da marquinha, eu tenho aqui na base um grupinho de 3 pontos altos. Aqui desse lado, nós vamos contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreirinhas aqui da lateral. E vocês vão notar que a hora que chegar aqui na carreira de número 17, nós não vamos precisar marcar aqui. Por quê? Porque nós vamos ter uma ponta de linha aqui que foi feita aqui, uma emenda, ok? Então, essa emenda aqui serve como base. Nós vamos trabalhar com o padrão igual trabalhamos a outra lateral aqui, desde onde eu tenho essa marquinha aqui até essa ponta de linha de emenda aqui, com o mesmo padrão que trabalhamos lá do outro lado. Onde nós temos aqui de base o grupo de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar sobre o primeiro ponto alto aqui, construindo apenas 2 pontos altos sobre esse ponto. Um e 2. Aqui onde temos os intervalos, nós vamos fazer 1, 2 e 3 pontos altos, ok? Então, vamos continuar assim até o final. Sempre onde temos aqui na base o grupo de 3 pontos altos, vamos pegar o primeiro ponto e sobre ele trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. E onde temos os intervalos, vamos trabalhar 3 pontos altos, 1, 2 e 3, ok? Então, vamos trabalhando assim até por 17 carreiras aqui e vamos chegar aqui nesse último grupo de 3 pontos altos antes dessa emenda. Bem, aqui então trabalhei as 17 carreirinhas da base com o padrão que eu falei e encontrei aqui aquela ponta da emenda. Aqui eu já vou subir aqui para finalizar essa carreira. E vou aproveitar e vou esconder também já essa ponta aqui por baixo dos pontos que nós vamos construir agora. Para subir aqui, é a mesma coisa que nós fizemos do lado oposto. São 3 pontos altos dentro de cada um dos próximos 5 pontos. E aqui em cima no topo, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto e depois fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que nós fizemos para iniciar, ok? Então, é só completar construindo. Para cada um dos pontos que eu tenho ainda aqui na base, 3 pontos altos dentro de cada um deles.
ok? Então, vamos completar e em seguida eu já volto. Bem, então aqui eu completei a minha primeira volta, fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu fiz aqui para iniciar e cortei o barroco natural. Agora nós vamos fazer a segunda volta aqui no barroco Maxicolor. Para amarrar a linha do barroco Maxicolor, eu venho aqui, olha. Aqui foi o local, eu venho trabalhando aqui e encerrei aqui. Então, eu venho nessa direção e onde eu tenho aquela marquinha aqui na primeira volta, eu vou amarrar o meu barroco Maxicolor no ponto, no primeiro ponto daquele grupinho. Olha, aqui eu trabalhei na carreira de base aqui, eu trabalhei 2 pontos altos sobre esse grupo de 3 pontos altos aqui, ok? Em seguida eu tinha minha marquinha e a partir da marquinha eu comecei a trabalhar 3 pontos altos sobre cada ponto aqui da base. Então, eu vou amarrar o barbante Maxicolor no primeiro ponto, logo após a marquinha aqui da carreira de base, ok? Em seguida, eu vou subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos contar essas 3 correntes como primeiro ponto alto. Então, fiz aqui um ponto alto, venho para o ponto à frente, 2 pontos altos, ponto à frente, 3 pontos altos, ponto à frente, 4 pontos altos, 5 pontos altos e 6 pontos altos. E chego aqui, olha, aqui eu pus uma marquinha, no 7º ponto alto de base. Nesse 7º ponto alto de base aqui, logo após o início, eu vou fazer o meu primeiro aumento dessa volta. Então, nesse ponto aqui, o de número 7 aqui da base, a partir do início, eu construo 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, aqui, meu primeiro aumento. Ok? Então, esse é o início da segunda volta. Depois desse primeiro aumento, eu vou trabalhar. Venho para o ponto, aqui está o ponto onde eu dupliquei, que é esse aqui, o 7º. Venho aqui para o 8º ponto de base, a partir do início, e volto a construir um ponto alto para cada ponto de base por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 vezes fiz um ponto alto para cada ponto alto da base aqui depois do meu aumento. Foi aqui meu aumento, então a partir dele 9 pontos altos. Aqui no 10º ponto, pus uma marquinha aqui também vou duplicar, fazendo 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Ok? Depois desse segundo aumento, nós vamos fazer ainda mais um aumento, serão 3 aumentos em cada lado aqui do tapete. Então, fiz o aumento aqui, nesse ponto. Depois, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base, por mais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E no 10º ponto, vou fazer outro aumento, ok? Então, é só completar aqui e no 10º ponto, nós fazemos mais um aumento, colocando 2 pontos altos nesse mesmo ponto aqui de número 10, ok? Bem, aqui então, eu fiz o meu 3º aumento. A partir daqui, nós vamos começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base por 54 vezes. Então, vamos fazer 54 pontos altos. Então, aqui, 1, venho para o ponto à frente, 2, ponto à frente, 3, 4, 5, e assim nós vamos continuar um ponto alto para cada ponto alto aqui da base, até a gente ficar com um total de 54 pontos altos, ok? Bem, então aqui, desde o meu último aumento, eu trabalhei os 54 pontos altos, e aqui desse lado nós vamos fazer aumentos da mesma maneira que nós fizemos do lado oposto. Aqui, então, eu fiz as marquinhas. Então, depois do ponto alto aqui de número 54, eu fiz uma marquinha aqui. E aqui nesse local nós vamos construir 2 pontos altos. Depois, nós vamos fazer novamente um ponto alto para cada ponto da base por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E no 10º ponto, fiz aqui a outra marquinha, nós vamos fazer um aumento aqui também, colocando 2 pontos altos nesse 10º ponto. Depois aqui desse segundo aumento, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes novamente. E no 10º ponto, aqui pus outra marquinha, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, ok? Depois desse terceiro aumento que nós fizemos aqui, o restante da volta é só completando um ponto alto para cada ponto da base até nós encontrarmos aqui o início da volta e fechar com um ponto baixíssimo, ok? Então, em cada um dos locais, se vocês quiserem marcar aí, é bom também, porque nós vamos seguir como base esses locais do aumento. Então, se vocês quiserem deixar marcado, assim como eu fiz, é bom. Então, em cada local que eu coloquei a marquinha, no ponto que eu coloquei a marquinha, então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, ok? Então, é só completar a volta e em seguida eu venho continuando. Bem, meninas, então aqui eu completei a minha segunda volta do tapete. E aqui vamos iniciar agora a terceira volta. Eu vou, em primeiro lugar, mostrar o local onde será feito o aumento, que fica mais fácil, porque essa volta é bastante simples. Nós vamos ter apenas 2 aumentos na volta toda. Então, aqui está o ponto onde eu fechei a volta. Seguindo aqui à frente, eu encontro aqui a primeira marca do meu primeiro aumento da carreira de base. Então, eu vou continuar caminhando e o meu aumento será feito aqui onde foi feito. Aqui foi feito o primeiro aumento na carreira de base e aqui foi feito o segundo aumento. Então, o meu aumento dessa carreira que eu vou fazer agora será feito sobre o primeiro ponto do segundo aumento da carreira de base. Então, aqui está o ponto, o local onde foi feito o aumento. Aqui eu tenho 2 pontos colocados no mesmo ponto.
nessa carreira que eu vou construir agora, o meu aumento será feito nesse primeiro ponto aqui, onde eu coloquei o aumento. Aqui o primeiro ponto, segundo ponto do aumento. Então, o meu aumento dessa carreira agora será feito nesse primeiro ponto. Fica bem aqui no centro da parte oval, ok? Venho aqui do outro lado, tenho também aqui a marca do meu primeiro aumento e aqui o meu segundo aumento. Vou amarrar também a marquinha no primeiro ponto do segundo aumento. Aqui nesse local será feito o meu segundo aumento dessa volta que nós vamos construir agora, ok? Só esses dois locais, aqui e aqui do lado oposto, ok? O restante, todo da volta, nós vamos trabalhar construindo um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, eu inicio subindo 1, 2, 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Não tem necessidade nem de contar aqui os pontos, depois que a gente marcou os locais, os dois locais onde serão feitos os aumentos. Uma volta bastante tranquila de fazer. Então, é só ir caminhando assim, ó, um ponto alto para cada ponto alto da base. Aqui fiz um ponto alto para cada um da base e cheguei no local onde está marcado. Aqui, então, eu vou fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto aqui. Ok? Então, já fiz um aumento aqui dessa volta. O restante, então, é ir caminhando com um ponto alto para cada ponto da base, até encontrar o local do próximo aumento, ok? Então, vamos completar toda essa volta com esse padrão. Completando, pode arrematar e cortar. Arrematar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que nós fizemos para iniciar e cortar essa linha. Aqui, então, eu completei a minha terceira volta. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa terceira volta. Aqui eu já arrematei o barbante e agora a quarta volta nós vamos trabalhar novamente com o barroco natural. Então, eu amarrei o barroco natural, que está o ponto onde eu fechei a carreira. Eu amarrei o barroco natural no ponto que fica logo à frente. E essa volta, nós vamos trabalhar aqui a parte oval, eu vou fazer todo esse lado com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. Essa quarta volta, nós iniciamos aqui, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, eu venho para o ponto logo à frente e nesse ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, contando com as 3 correntes que eu subi, eu criei um grupinho de 3 pontos altos. Na sequência, eu faço 1, 2 correntes, venho aqui na base e vou pular apenas um ponto alto. E no ponto alto logo à frente, eu vou fazer outro grupo com 3 pontos altos construídos da seguinte forma: um ponto alto nesse ponto de base, um ponto alto no ponto logo à frente e um ponto alto no ponto seguinte.
Então, aqui é construir novamente um grupinho com 3 pontos altos, só que agora distribuídos de maneira diferente. Aqui eu usei 2 pontos de base para fazer o grupo com 3 pontos altos. E aqui usei 3 pontos da base para fazer o grupo de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço 1, 2 correntes. Venho aqui na base, pulo um ponto e a partir do segundo vou fazer outro grupo com 3 pontos altos da seguinte maneira. Faço o primeiro ponto alto nesse ponto de base e no ponto de base logo à frente eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui fiz outro grupo de 3 pontos altos, só que agora usando novamente apenas 2 pontos da base. Nós vamos, toda a parte oval, intercalar os grupos de 3 pontos altos, construindo dessa maneira. Na sequência, aqui eu faço 1, 2 correntes, venho aqui na base, pulo um ponto e a partir do ponto seguinte, faço outro grupo com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto nesse ponto alto de base, o segundo ponto alto no próximo ponto alto de base e o terceiro ponto alto no ponto alto logo à frente. De novo, faço 1, 2 correntes, pulo um ponto da base e aqui vou fazer outro grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto de base e 2 pontos altos no ponto alto seguinte. De novo, 1, 2 correntes, venho aqui, pulo um da base e a partir desse ponto alto vou fazer 3 pontos altos, colocando um ponto alto sobre esse ponto, um ponto alto no ponto à frente e mais um ponto alto no ponto seguinte. Perceberam aqui o padrão da construção dos grupos de 3 pontos altos, sempre intercalando dessa maneira. Agora, faço 1, 2 correntes, pulo um ponto da base e a partir desse ponto vou construir outro grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto nesse ponto e 2 pontos altos no ponto logo à frente. Na sequência, 1, 2 correntes. Pulo um da base e a partir desse próximo vou fazer outro grupo de 3 pontos altos, colocando um ponto alto sobre esse, um ponto alto sobre o segundo ponto e um ponto alto no ponto à frente. 1, 2 correntes, pulo um ponto da base e a partir daqui, novamente 3 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto e 2 pontos altos nesse ponto à frente. Uma, 2 correntes. Pulo um ponto da base e a partir desse aqui, 3 pontos altos. Um sobre esse ponto alto, um sobre o próximo e mais um sobre o ponto alto seguinte. 1, 2 correntes. Pulo um ponto de base e a partir desse aqui, outro grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto nesse ponto e 2 pontos altos no ponto logo à frente. E aqui eu faço 1, 2 correntes, venho aqui na base e pulo 1, 2 pontos altos e a partir desse ponto aqui nós vamos começar a trabalhar a parte reta. Então, na parte oval,
eu vou criar o total de grupos feitos, grupos de 3 pontos altos feitos assim, usando apenas 2 pontos aqui da base. Vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos. E vou fazer o total de grupos de 3 pontos altos, usando 1, 2, 3 pontos da base, no total de 1, 2, 3, 4, 5 grupos. E vou ficar com intervalos aqui, pulando apenas um ponto de base, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Depois desse último grupo aqui que eu construí, eu já pulei dois pontos altos para entrar na parte reta. A parte reta, nós vamos trabalhar fazendo grupos de pontos altos, de 3 pontos altos, usando sempre 3 pontos de base para construir. Então, aqui fiz um ponto alto sobre esse ponto da base, venho para o ponto à frente, faço mais um, venho para o ponto seguinte, faço o terceiro ponto do meu grupo. Então, todos os pontos altos da parte reta serão construídos com esse padrão. E sempre vamos fazer 1, 2 correntes e pular 1, 2 pontos da base e a partir do terceiro ponto voltar a construir outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em seguida, 1, 2 correntes. Pulo 1, 2 da base e a partir do terceiro outro grupo de 3 pontos altos. Então, toda a parte reta será construída dessa maneira. Nós vamos fazer aqui na parte reta o total de 8 grupos de 3 pontos altos construídos dessa maneira, sempre usando 1, 2, 3 pontos de base para fazer, ok? Sempre fazendo 2 correntes de intervalo e pulando 2 pontos da base. Então, aqui, olha, trabalhei na parte reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos, colocados da maneira como eu falei, e sempre pulando 2 pontos aqui da base. A partir daqui, eu vou voltar a trabalhar a parte oval da mesma maneira que eu trabalhei do lado oposto, ok? Então, nós começamos fazendo um grupo de 3 pontos altos, usando apenas 2 pontos aqui da base. Fiz o primeiro ponto alto nesse primeiro, e no segundo ponto, faço 2 pontos altos. Ok? Em seguida, 1, 2 correntes, pulo apenas um aqui da base e faço outro grupo de 3 pontos altos. Nós vamos intercalar aqui o modo de construir os grupos de 3 pontos altos, da mesma forma que nós fizemos do lado oposto, ok? Um grupo usando 2 pontos de base, o próximo grupo 3 pontos de base. Em seguida, sempre fazendo 1, 2 correntes, pulando um da base e o outro grupo será construído com um ponto alto sobre o primeiro ponto e 2 pontos altos sobre o segundo. Então, vamos trabalhar dessa maneira até nós ficarmos com o total de 6 grupos de 3 pontos altos construídos iguais a esse aqui, que é usando apenas 2 pontos da base, sempre fazendo 2 correntes e pulando apenas um ponto de base aqui para fazer o intervalo, ok? Então, aqui, olha, o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da parte oval, fiz o total de grupinhos assim, usando 2 pontos da base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, aqui completei a parte oval do lado oposto. Agora, é só completar a volta, trabalhando da mesma forma que fizemos na parte reta do outro lado. Depois do meu último grupo aqui
da parte oval, que foi construído usando apenas 2 pontos de base, eu faço 1, 2 correntes, venho aqui, pulo 1, 2, a partir do terceiro, construo 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, pulo 1, 2 e a partir do terceiro ponto, 3 pontos altos, ok? Igualzinho fizemos a parte reta do lado oposto. Nós vamos trabalhar assim até encontrar o primeiro ponto que nós fizemos nessa volta e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar. Bem, então aqui eu encerrei a quarta volta. Foi uma volta que a gente teve que prestar um pouquinho de atenção. Em compensação, a quinta volta é facílima de fazer. Aqui onde fechei, vou caminhar com pontos baixíssimos até essas próximas correntes. Então, um ponto baixíssimo no ponto alto à frente, um ponto alto, aliás, um ponto baixíssimo no ponto alto seguinte e mais um ponto baixíssimo aqui já na corrente, ok? Feito isso, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes e vamos fazer ainda 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Ok? Meu primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui da quinta volta. Na sequência, todo o restante da volta vai ser trabalhado dessa mesma forma. Não vai haver aumentos, não precisa contagem, não precisa nada nessa quinta volta. É 3 pontos altos no intervalo de correntes, em seguida, 1, 2 correntes. Intervalo de correntes logo à frente, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, intervalo à frente, 1, 2, 3 pontos altos, ok? Só isso, a volta toda. Vamos construindo assim até encontrar aqui o início e fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que nós fizemos para iniciar. Bem, aqui então eu completei a minha quinta volta. Agora nós vamos fazer a sexta volta e a sexta volta nós vamos trocar de agulha. Até aqui eu estou trabalhando com a agulha de 3,5 mm. A sexta volta eu vou trabalhar com a agulha de 4 milímetros. Por que eu estou trocando de agulha? Porque a próxima volta ela vai ser trabalhada idêntica a essa que nós acabamos de fazer, sem nenhum aumento. Se eu fizer com a agulha 3,5, que é a mesma que eu trabalhei aqui, o tapete vai começar a repuxar. Então, eu uso uma agulha um pouquinho mais grossa, que dá para eu trabalhar sem fazer os aumentos, e o meu tapete vai ficar bem assentado, ok? Então, aqui a sexta volta, usando a agulha de número 4. Eu inicio caminhando com pontos baixíssimos para os pontos logo à frente. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, mais um no ponto seguinte e um aqui na corrente. Subo 1, 2, 3 correntes e construo mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Ok? Meu primeiro grupo de 3 pontos altos da sexta volta. O restante aqui é idêntico à carreira que nós acabamos de fazer. Depois dos grupos de 3 pontos altos, sempre vamos fazer 1, 2 correntes e vamos vir para o intervalo de correntes logo à frente e construir outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2 correntes, próximo intervalo de correntes, mais 3 pontos altos, ok? Então, a sexta volta todinha trabalhada com esse padrão.
Bem, encerrei então aqui a minha sexta volta, que foi trabalhada com a agulha número 4. Assim que eu completei, fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar, eu cortei o barbante. Porque agora nós vamos construir a sétima volta, novamente usando o Barroco Max Color. E também vou voltar a trabalhar essa próxima volta agora. Estou voltando a trabalhar com a agulha de 3,5 mm. Somente esta mesma aqui que eu fiz com a agulha 4. Agora já estou novamente usando a agulha de 3,5 mm. Ok? Então, para iniciar aqui, eu vou amarrar o meu barbante nas correntes que ficam logo antes. Aqui eu fechei a minha carreira, vim trabalhando aqui, fechei aqui. Então, amarrei o Max Color, o barbante Max Color, aqui nessas correntes que ficam logo antes do ponto onde eu fechei, ok? A partir daqui, desse local onde eu acabei de amarrar aqui o barbante, eu vou contar intervalos de correntes até o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui, no 10º intervalo, eu vou colocar uma marca, ok? Nesse período, desde onde eu amarrei aqui o Barroco Max Color até onde eu fiz a marca, nós vamos trabalhar os intervalos de correntes todos da mesma maneira, que é a seguinte. Bem, inicio aqui subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e faço mais 2 pontos altos ainda aqui nesse intervalo de correntes. Então, fiquei com 3 pontos altos aqui nesse intervalo, contando aqui as 3 correntes como o meu primeiro ponto alto. Em seguida, venho trabalhar sobre os pontos altos que eu tenho aqui de base. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Já vou prendendo as pontas dessas linhas por baixo desses pontos que eu estou construindo, assim já arremato. Então, aqui faço 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. No próximo intervalo, vou construir novamente 3 pontos altos. Então, em cada um desses intervalos que nós marcamos aqui, desses 10 intervalos, nós vamos construir 3 pontos altos dentro de cada um desses intervalos. E sobre cada ponto alto que eu encontrar aqui, eu vou fazer um ponto alto. E nos intervalos, 3 pontos altos. Ok? Então, vamos trabalhando assim até encontrarmos a marquinha aqui no intervalo de número 10. Bem, trabalhei aqui então a minha parte oval com o padrão que eu falei para vocês, até eu encontrar a marca que eu tinha colocado aqui no intervalo de correntes. Agora, para construir a parte reta, nós vamos novamente contar aqui intervalos de correntes até o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos e vou fazer uma marca. Nesse período, desde aqui de onde eu fiz a marca agora, daqui do começo até onde eu fiz ali a marca, nós vamos trabalhar a parte reta com o seguinte padrão.
Vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu encontrar aqui na base. E nos intervalos de correntes, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. 1 e 2. Somente 2. E um ponto alto para cada ponto alto da base. E no intervalo de correntes, 2 pontos altos. 1 e 2, ok? Então, vamos assim até a nossa marca. Bem, então aqui trabalhei a parte reta, colocando apenas 2 pontos altos nos intervalos de correntes até eu encontrar a marca que eu tinha feito aqui. A partir daqui, nós vamos fazer igual fizemos do lado oposto. Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos de correntes e fazer uma marca. E nesse intervalo de correntes, de 10 intervalos de correntes, da parte oval aqui, nós vamos trabalhar igual trabalhamos do lado oposto, construindo um ponto alto para cada ponto alto da base. E 3 pontos altos nos intervalos de correntes. Idêntico fizemos na parte oval do lado oposto, ok? Então, vamos completar com esse padrão a parte oval até encontrarmos aqui a nossa marca. E depois, nos 9 intervalos de correntes restantes, vamos trabalhar 2 pontos altos apenas, como fizemos na parte reta desse lado aqui, ok? Assim, nós vamos completar a nossa volta, encontrando aqui a terceira, as correntes iniciais, fechamos com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, ok? Bem, aqui então eu encerrei a minha carreira de número 7, que foi construída com o barbante Barroco Maxicolor. Assim que eu fechei com um ponto baixíssimo aqui, encerrando a carreira, eu cortei o barbante, porque agora, a 8ª volta, nós vamos trabalhar com o barroco natural outra vez. Aqui, para amarrar o barroco natural, eu usei como base esse ponto que eu encerrei a carreira de base aqui. Aqui eu fechei, então, para amarrar o meu barbante, eu contei 1, 2 pontos voltando atrás, porque aqui eu vim trabalhando nesse sentido e aqui encerrei a minha volta. Então, descartando esse ponto que eu fechei, eu contei 1, 2 e no ponto de número 2, voltando aqui atrás, amarrei o barroco natural. Depois que eu amarrar o barroco natural, eu conto, a partir dele, começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou contando assim ponto a ponto até eu chegar no ponto de número 60. Quando eu encontrar o ponto de número 60, eu vou colocar uma marca aqui. Nesse intervalo que nós vamos criar desses 60 pontos, desde o ponto aqui onde eu amarrei até essa marca, que contém aqui, nesse período, 60 pontos, é onde nós vamos trabalhar a parte oval dessa 8ª volta. Então, a parte oval aqui será trabalhada da seguinte maneira: inicio construindo 1, 2, 3 correntes, venho para o ponto alto logo à frente e faço aqui 2 pontos altos nesse ponto. Ok? Então, aqui um grupo de 3 pontos altos que usou apenas 2 pontos altos da base para ser construído. Em seguida, 1, 2 correntes. Pulo um ponto da base, venho para o ponto alto logo à frente e a partir desse ponto alto vou fazer outro grupo de 3 pontos altos.
fazendo um ponto alto sobre esse ponto, um ponto alto no ponto alto à frente e mais um ponto alto no ponto alto seguinte. Então, aqui, construí um grupo de 3 pontos altos usando 3 pontos altos da base, ok? Essa carreira aqui, na parte oval, nós vamos intercalar as construções dos grupos de 3 pontos altos dessa maneira. Um grupo, nós vamos usar 2 pontos altos da base, e o outro, vamos usar 3 pontos altos de base para fazer, ok? Depois de cada grupo de 3 pontos altos, nós sempre vamos construir uma, 2 correntes e sempre vamos pular apenas um ponto alto de base e voltar a fazer outro grupo de 3 pontos altos, sempre intercalando. Então, se esse grupo aqui eu usei 3 pontos altos de base para fazer o próximo grupo, eu vou usar apenas 2 pontos altos da base, fazendo um ponto alto sobre o primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo ponto alto de base. Ok? Em seguida, uma, 2 correntes, pulo apenas um da base, venho para o ponto à frente e, se nesse grupo eu usei apenas 2 pontos altos, no próximo eu vou usar 3 pontos altos de base para construir. Então, venho para o ponto à frente, 2, ponto à frente, 3, ok? Então, nesse período dos 60 pontos altos que nós marcamos aqui, nós vamos trabalhar com esse padrão, ok? Bem, então, trabalhei aqui todo o período dos 60 pontos que eu marquei com o padrão que eu mostrei para vocês e fiquei com grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos de 3 pontos altos, os grupos sempre intercalados da maneira como eu mostrei, um grupo de 3 pontos altos que usa 2 pontos de base, com um grupo de 3 pontos altos que usa 3 pontos de base para ser construído. E aqui, depois do meu último grupo, restou aqui para eu chegar até a minha marquinha, 2 pontos de base e cheguei na marquinha. Aqui, antes de dar continuidade, deixa eu explicar para vocês a próxima marca onde nós vamos colocar. Aqui tenho a minha marca. A partir do ponto seguinte, aqui a marca, o ponto logo à frente, eu vou contar 45 pontos de base aqui, sem pular nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 e vou até o total de 45 pontos e faço outra marca no ponto de número 45, ok? Então, aqui, depois de feita a marca, eu venho, depois do último grupo de 3 pontos altos que eu fiz, e construo 1, 2 correntes, pulo aqui na base, 2 pontos altos, que é esse ponto que está marcado, e venho para o ponto logo à frente, a marquinha, e a partir daqui vou trabalhar a parte reta. Aqui a parte reta, vou trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer grupos de 3 pontos altos. 1, venho para o ponto à frente. 2, ponto à frente, 3. Todos os grupos de 3 pontos altos aqui da parte reta serão construídos da mesma maneira, todos iguais a esse aqui. Em seguida, nós vamos sempre fazer 2 correntes, vamos vir aqui na base e pular 2 pontos e a partir do terceiro fazer outro grupo com 3 pontos altos. 2 e 3. Ok? Sempre depois dos grupos de 3 pontos altos, nós fazemos 1, 2 correntes, vamos vir aqui para a base e pular 2. A partir do terceiro, outro grupo de 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. 2 correntes,
pula 1, 2, a partir do terceiro, outro grupo com 3 pontos altos, ok? Então, toda a parte reta será trabalhada com esse padrão. Vamos construindo assim até nós encontrarmos a próxima marca. Bem, então aqui na parte reta, esse foi meu primeiro grupo da parte reta, que está a minha marca que encerrou aqui a parte oval. A partir daqui eu construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos e encontrei aquela marca que foi colocada no ponto de número 45 aqui na base. Aqui eu vou pular 1, 2, o ponto de número 2 é o ponto de número 45, onde está a marca, e vou vir para o ponto logo à frente. E a partir desse ponto que eu pus aqui, que é o primeiro ponto que vai começar a construir a parte oval, novamente eu vou contar a partir dele 60 pontos. Então, começo a contar por esse ponto aqui, onde eu coloquei esse último ponto alto agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou até o ponto de número 60. E no ponto de número 60 eu marco novamente. Nós vamos trabalhar a parte oval desse lado aqui, da mesma maneira que trabalhamos do lado de cá. É a mesma quantidade de pontos e o mesmo modo de colocar os pontos. Então, um grupo de 3 pontos altos eu vou fazer usando apenas 2 pontos altos aqui de base, colocando um ponto alto sobre o primeiro e 2 pontos altos sobre o segundo ponto. Ok? Em seguida, 1, 2 correntes, pulo apenas um ponto aqui na base, venho para o ponto logo à frente, construir outro grupo de 3 pontos altos, agora usando 3 pontos aqui da base para fazer. Então, faço um ponto sobre esse, venho para o ponto à frente, faço o segundo ponto, venho para o ponto à frente, faço o terceiro ponto. Ok? Sempre vamos fazer 2 correntes depois dos grupos de 3 pontos altos e também sempre vamos pular apenas um da base aqui na parte oval. E vamos para o ponto seguinte, construir outro grupo de 3 pontos altos. Se esse aqui eu usei 3 pontos de base, no próximo eu vou usar apenas 2. Então, eu faço um ponto nesse e 2 no ponto logo à frente. E 1, 2 correntes e pulo um da base, outro grupo de 3 pontos altos, ok? Então, vamos completar a parte oval do lado de cá, da mesma forma que trabalhamos no primeiro lado da parte oval, com esse padrão. Bem, então aqui trabalhei o segundo lado da parte oval dessa volta e fiquei com a mesma quantidade de grupos de 3 pontos altos que fiquei na parte oval do lado oposto. São 17 grupos de 3 pontos altos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 grupos com 3 pontos altos na parte oval. Agora, vamos encerrar essa volta, trabalhando aqui o último lado da parte reta. Eu inicio aqui fazendo 2 correntes e venho na base e pulo 1, 2 pontos. Venho para o ponto logo à frente onde está aqui a minha marca. E aqui começo a construir aqueles grupos de 3 pontos altos que usam sempre 3 pontos de base para serem feitos. Então, 1, 2 e 3. Em seguida, 1, 2 correntes, vamos vir aqui na base e pular 1, 2 pontos e outro grupo de 3 pontos altos, igual fizemos na parte reta do lado oposto.
Depois de cada grupo de 3 pontos altos, eu faço 1, 2 correntes, venho aqui na base e pulo 1, 2. Sempre 2 pontos, pulamos aqui na parte reta. E fazemos em seguida outro grupo de 3 pontos altos, ok? Então, vamos completar aqui a nossa volta. Terminando, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos aqui para iniciar. Bem, completei então aqui a minha volta de número 8. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos construir a volta de número 9. Começamos caminhando com pontos baixíssimos nos pontos aqui à frente. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, mais um ponto baixíssimo no ponto seguinte e um ponto baixíssimo aqui na corrente. Em seguida, eu subo 1, 2, 3 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui ainda nesse intervalo. Em seguida, 1, 2 correntes, venho para o próximo intervalo de correntes e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais 2 correntes, venho para o próximo intervalo de correntes de base e faço mais 3 pontos altos. Então, essa volta toda será trabalhada com esse padrão. Não vai haver aumentos e nenhuma alteração. Só completar a volta construindo 3 pontos altos em cada intervalo de correntes e 2 correntes de separação. Bem, aqui então eu completei a minha volta de número 9 com o padrão que eu falei para vocês. Agora, vamos fazer a volta de número 10. A volta de número 10 será trabalhada novamente com a agulha de 4 milímetros. Pelo mesmo motivo que eu trabalhei essa outra aqui embaixo, para que o tapete não repuxe. Porque eu vou fazer a volta de número 10 idêntica à volta de número 9, sem nenhum aumento, ok? Então, aqui estou trocando a agulha de 3,5 milímetros pela agulha de 4 milímetros, ok? Para iniciar a carreira de número 10, eu caminho com pontos baixíssimos até as correntes aqui. Então, fiz 3 pontos baixíssimos, agora subo 1, 2, 3 correntes e faço mais 2 pontos altos ainda aqui nesse intervalo. Ok? Então, serão grupos de 3 pontos altos em cada intervalo aqui da volta de número 10. Para separar, continua sendo 1, 2 correntes. E vamos vir para o intervalo logo à frente e fazer outro grupo com 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar essa volta de número 10 todinha com esse padrão, usando aqui a agulha de número 4. E quando nós encontrarmos o primeiro ponto aqui, fechamos com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, ok? Bem, pessoal, completei aqui a minha volta de número 10, que foi trabalhada aqui com a agulha de número 4. Assim que eu fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, eu cortei a linha, porque agora nós vamos trabalhar a carreira de número 11 com o barbante Barroco Maxicolor novamente. Então, aqui, olha, eu vou tomar como base para amarrar o barbante marrom, aqui a ponta da linha que eu acabei de arrematar. Então, venho nas primeiras correntes que eu tenho aqui logo à frente, de onde eu arrematei, e amarro o barbante marrom, ok? E aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Esse começo aqui é o começo da parte oval. Então, eu inicio aqui subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Faço ainda 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de corrente. 1 e 2 pontos altos. Com as 3 correntes que eu subi para iniciar, aqui eu criei um conjunto de 3 pontos altos.
Sobre os pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, se tenho 3 pontos altos na base, farei 3 pontos altos aqui nessa carreira também. Ok? Próximo intervalo, vou construir aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho para o grupo de 3 pontos altos e aqui faço 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Próximo intervalo, faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E próximos 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Ok? Então, esse aqui é o início da minha volta de número 11. Aqui, olha, então, os primeiros 3 intervalos que eu trabalhei aqui na volta 11, eu coloquei 3 pontos altos dentro de cada um desses intervalos. Então, aqui o início da minha carreira, trabalhei um intervalo, 2, 3, colocando 3 pontos altos nesses intervalos. Agora, nós vamos contar da seguinte maneira. Aqui eu coloquei uma marca. A partir dessa marca, eu vou contar intervalos de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. No 8º intervalo, fiz outra marca. Nesse período aqui, desses 8 intervalos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Faço 2 pontos altos apenas nesses intervalos. 1 e 2. Sobre os pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E nos intervalos aqui, somente 2 pontos altos. Ok? Então, nesse período que vai compreender esses 8 intervalos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos colocar apenas 2 pontos altos em cada intervalo desses 8 intervalos aqui, ok? Bem, antes de mais nada, eu esqueci de dizer que voltei a trabalhar aqui a volta de número 11 com a agulha de 3,5 mm, ok? Então, volta de número 11, agulha 3,5 mm. Aqui, então, depois da minha primeira marca, eu trabalhei com 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, fazendo apenas 2 pontos altos em cada intervalo. Agora, eu vou marcar aqui. Vou contar aqui, depois do último intervalo que eu fiz 2 pontos altos, eu conto 1, 2, 3 intervalos e faço uma marquinha. Nesses 3 próximos intervalos aqui, eu vou fazer 3 pontos altos em cada um desses intervalos, ok? Então, vamos lá. Nos pontos altos, continua sendo um ponto alto para cada ponto alto de base, isso aqui não muda. Então, aqui no intervalo, nesses próximos 3 intervalos aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos em cada um deles. 1, 2, 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto da base. Próximo intervalo, 3 pontos altos. Ok? Um ponto alto para cada ponto alto de base. Próximo intervalo, 3 pontos altos sobre esse intervalo. 1,
2 e 3 pontos altos e encontrei a minha marquinha. Então, trabalhei aqui esses 3 últimos intervalos, colocando aqui também 3 pontos altos em cada intervalo, ok? Agora, nós vamos trabalhar a parte reta. Então, depois dessa última marquinha que eu fiz aqui, com esse último grupo de 3 pontos altos nesse intervalo, eu vou contar um intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos. E no intervalo de número 12, eu vou fazer aqui uma marca, ok? Esse aqui eu posso tirar já. Então, vamos voltar aqui. Nesses próximos 12 intervalos que são da parte reta, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. E em cada um desses próximos 12 intervalos, eu vou fazer apenas 2 pontos altos em cada intervalo, ok? Então, vamos caminhando assim, por 12 intervalos, fazendo apenas 1 e 2 pontos altos nos intervalos, ok? Bem, então aqui trabalhei toda a parte reta com o padrão que falei para vocês até eu encontrar a marca no intervalo de número 12. E nesse local aqui, nós chegamos na parte oval do lado oposto. Então, aqui, depois do meu último grupo de pontos altos aqui nesse intervalo, com 2 pontos altos, eu vou contar 1, 2, 3 intervalos e vou fazer uma marquinha aqui no quarto intervalo. Mas eu vou trabalhar só nesses primeiros 3 intervalos aqui da seguinte maneira. Vou fazer um ponto alto para cada ponto da base. A parte oval aqui, ela é igual à do outro lado. Então, nesses próximos 3 intervalos, eu vou trabalhar 3 pontos altos em cada um desses 3 intervalos. Então, faço 1, 2 e 3 pontos altos no intervalo. Um ponto alto depois para cada ponto alto da base. Mais 3 pontos altos no próximo intervalo. 1, 2 e 3. Aqui um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, nesse próximo intervalo, 3 pontos altos também. 1, 2 e 3, ok? Vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto de base no próximo grupo, porque esse aqui nunca varia, né? São sempre dessa maneira colocados os pontos, um para cada ponto alto da base. Bom, aqui então construí 3 intervalos com 3 pontos altos em cada um. A partir daqui, eu vou então contar intervalos. Um intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Faço uma marquinha aqui no 8º intervalo. Nesse período, nesses 8 intervalos, eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos em cada um desses intervalos. 1 e 2. Depois, um ponto alto para cada ponto alto da base.
e no intervalo 2 pontos altos apenas, 1 e 2, ok? Então, vamos trabalhar esses próximos 8 intervalos com 2 pontos altos em cada intervalo. Na sequência, vocês vão marcar aí. Depois que completar aqui o 8º intervalo, construindo apenas 2 pontos altos nele, vocês vão contar 1, 2, 3 intervalos e marcar. Nesses 3 intervalos, vocês vão fazer como lá do outro lado na parte oval. Aqui vamos colocar 3 pontos altos em cada um desses 3 intervalos, ok? Feitos os 3 intervalos aqui, com 3 pontos altos em cada um, o restante daqui para frente, até encontrar o início aqui da volta, vamos trabalhar igual trabalhamos a parte reta do lado oposto, fazendo apenas 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Aqui no final vão ser 12 intervalos com 2 pontos altos, igual foi a parte reta que fizemos ali agora há pouco. Então, vamos conferir lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos na parte reta do lado de cá também, que será trabalhada igual nós fizemos a parte reta desse lado aqui, construindo apenas 2 pontos altos em cada intervalo, ok? Então, essa volta eu não vou mostrar mais, é só completar com esse padrão. Trabalhei, então, a minha volta de número 11 com aquele padrão que eu orientei vocês até encontrar aqui o início e fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Agora, então, vamos fazer a volta de número 12. A volta de número 12 eu vou começar aqui construindo 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ok? Em seguida, eu vou contar, a partir desse ponto aqui, onde eu subi as correntes, 76 pontos altos. Então, desse ponto onde eu acabei de construir as 5 correntes aqui, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou contando sem pular nenhum ponto até o total de 76 pontos. Quando eu chegar no ponto de número 76, eu vou fazer uma marca aqui. Vim contando toda a parte oval. Quando encontrei aqui esse ponto, que é o ponto de número 76, eu fiz uma marca aqui. E nesse período de 76 pontos, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Aqui, depois das 5 correntes, eu venho na base e pulo o próximo ponto alto e, a partir do ponto seguinte, começo a construir um grupo com 3 pontos altos. Faço um ponto alto sobre esse ponto de base, venho para o ponto à frente, faço o segundo ponto alto, ponto à frente, o terceiro ponto alto. Ok? Sempre depois de todos os grupos de 3 pontos altos que nós fizermos, nós vamos construir 1, 2 correntes e vamos vir aqui na base e vamos pular um ponto de base. A partir do próximo, vamos fazer outro grupo com 3 pontos altos, sempre usando um ponto de base para cada um dos 3 pontos altos. Então, fiz o primeiro sobre esse ponto de base, venho para o ponto à frente, faço o segundo, ponto à frente, faço o terceiro. E aqui criei, então, outro grupo de 3 pontos altos. Em seguida, 1, 2 correntes, pulo um ponto aqui da base e, a partir do próximo, outro grupo com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, pulo um de base e 3 pontos altos, ok? Então, vamos trabalhar com esse padrão por todo esse período dos 76 pontos que nós contamos aqui na parte oval. Aqui, então, o início da minha volta de número 12,
trabalhei com o padrão que eu falei para vocês e fiquei com um total de grupos de 3 pontos altos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos de 3 pontos altos colocados da maneira como eu falei para vocês. E cheguei aqui próximo à marca que eu construí aqui no ponto 76 aqui da base. Aqui, depois desse último grupo, nós vamos construir 1, 2 correntes, vamos pular 1 e 2 pontos da base. O segundo ponto é esse que está com a marquinha aqui, é o ponto de número 76. Vamos vir para o ponto logo à frente e aqui vamos fazer um ponto alto. Feito esse ponto alto, nós vamos fazer uma contagem novamente. A partir desse ponto alto de base aqui, que eu construí esse agora em cima, eu vou contar 60 pontos a partir desse ponto. Então, começo a contar 1, 2, 3, 4 e vou sem pular nenhum ponto até eu chegar no ponto de número 60. Chegando no ponto de número 60, eu faço uma marquinha. Então, contei aqui toda a parte reta e cheguei aqui, esse é o ponto de número 60, nele eu coloquei a minha marca. Nesse intervalo aqui de 60 pontos que fica na parte reta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos fazer grupos de 3 pontos altos, como nós fizemos na parte oval. Aqui fiz 1, ponto à frente, 2, ponto à frente, 3. Em seguida, faço 1, 2 correntes e aqui venho na base e pulo 1 e 2 pontos. A partir do terceiro ponto, vou fazer outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Depois, 1, 2 correntes. Venho na base e pulo 1, 2 pontos. No terceiro ponto, volto a fazer outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em seguida, 1, 2 correntes e na base pulo 1, 2 e a partir do terceiro ponto, outro grupo de 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar esse intervalo que contamos aqui agora com 60 pontos com esse padrão, pulando 2 pontos aqui da base. Bem, okay? Aqui então eu trabalhei toda a parte reta naquele intervalo de 60 pontos que nós marcamos aqui na base e construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos, pulando sempre 2 pontos aqui da base entre cada grupo. E cheguei aqui na minha marca, que é o meu ponto de número 60. Aqui nós já vamos começar a construir a parte oval do lado oposto. Depois do meu último grupo aqui de 3 pontos altos, eu vou construir 2 correntes. Vou pular apenas o ponto que está com a marca, vou pular um ponto só, que é esse aqui, e no ponto logo à frente faço um ponto alto. A partir desse ponto alto aqui, de base, onde eu construí agora esse ponto em cima, eu vou novamente contar 76 pontos aqui da parte oval e vou fazer a minha marca. E vou trabalhar de maneira idêntica eu fiz da parte oval do lado oposto, construindo grupos de 3 pontos altos. Então, aqui fiz 1, ponto à frente, 2, ponto à frente, 3 pontos altos. Em seguida, 1, 2 correntes e aqui na parte oval nós pulamos apenas um ponto aqui da base e no ponto seguinte voltamos a construir o grupo de 3 pontos altos.
Então, vamos trabalhar toda a parte oval aqui nesse período que nós marcamos de 76 pontos, fazendo os grupos de 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e pulando apenas um ponto aqui da base e em seguida outro grupo, ok? Então, vamos trabalhar a parte oval toda com esse grupo, com esse padrão que eu mostrei aqui, pulando apenas um ponto de base entre cada grupo. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos pular esses 2 últimos pontos, que é esse que está com a marca e o ponto anterior, e a partir do ponto logo à frente, a nossa marquinha, vamos fazer igual acabamos de fazer na parte reta do lado oposto. Vamos construir grupos aqui de 3 pontos altos, pulando 2 pontos da base entre cada grupo, até o final, ok? Aqui, olha, para fechar a volta de número 12, depois que eu fizer um grupo de 3 pontos altos, as minhas 2 correntes, e encontrar aqui, estiver próximo de encontrar as correntes iniciais, eu vou pular um ponto, apenas um ponto, depois desse último grupo que fica antes das correntes aqui. Então, pulo um, no próximo faço um ponto alto, no seguinte mais um ponto alto, e aqui eu encontrei as correntes que eu iniciei essa carreira. Aí eu conto 1, 2, 3, e aqui na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Então, aqui para encerrar a volta, nesse grupo aqui, depois desse grupo, que fica logo antes do grupo que nós vamos fechar a volta, nós vamos pular apenas um ponto aqui, ok? E aqui encerramos então a volta de número 12. Aqui vamos arrematar essa linha. Aqui então eu completei a volta de número 12 e cortei o barbante marrom. Agora vamos fazer a volta de número 13 com o barbante cru novamente. Eu amarro aqui o barbante em qualquer um dos intervalos de correntes que eu tenho aqui na carreira de base. E vamos trabalhar a volta 13 com o seguinte padrão. Subo aqui para iniciar 3 correntes, 1, 2, 3, e faço aqui mais 2 pontos altos. Então, criei aqui, nesse intervalo de correntes, um conjunto de 3 pontos altos, contando aqui as 3 correntes como um ponto alto. Na sequência, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Venho aqui para o próximo intervalo de correntes que eu tenho na base e faço outro grupo de 3 pontos altos. Então, o padrão da volta de número 13 será sempre com grupos de 3 pontos altos nos intervalos de correntes e 3 correntes de separação. Ok? Em seguida, já vamos para o intervalo de correntes à frente e fazemos mais 3 pontos altos. A volta toda será construída com esse padrão, então. Depois do grupo de 3 pontos altos, 3 correntes. 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos, ok? Então, vamos completar aqui essa volta. Bem, completei então aqui a minha volta de número 13. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E agora vamos dar início à volta de número 14, que é a última volta do tapete. A volta de número 14 eu começo caminhando com pontos baixíssimos até aqui as próximas correntes. Então, faço um no ponto alto, um no próximo ponto alto e mais um ponto baixíssimo aqui na corrente. Em seguida, aqui subo 1, 2, 3 correntes e faço mais um ponto alto. Então, aqui com as 3 correntes que eu subi, eu tenho um grupinho de 2 pontos altos. Nesse ponto alto que eu fiz agora, eu faço um ponto picô.
Em seguida, eu faço mais 2 pontos altos ainda aqui nas correntes. Então, criei um grupo de 4 pontos altos com um picô no meio. Depois de fazer esse grupo de pontos altos, eu vou direto para o próximo intervalo de correntes que eu tenho e aqui faço 2 pontos altos. Já vou repetir, né, esse padrão aqui que eu acabei de fazer. 2 pontos altos, um ponto picô sobre o segundo ponto alto. E mais 2 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Em seguida, vou direto para o próximo intervalo de correntes e repito. Então, o bico do tapete, aqui a última volta para fazer o bico, será trabalhada com esse padrão. Feito o grupo, nós vamos sempre para o próximo intervalo de correntes e fazemos 1 e 2 pontos altos. Sobre o segundo ponto alto, faço um ponto picô. E mais 2 pontos altos ainda aqui no mesmo intervalo. Direto, vamos para o próximo intervalo, ok? Então, completando aqui essa volta, nós vamos encerrar mais esse trabalho. Eu agradeço a companhia de você até aqui. Se você está comigo até aqui, é porque você fez o tapete todo. Então, muito obrigada pela sua companhia. Se gostou desse vídeo, se gostou desse trabalho, não esquece de deixar um like aí embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber todas as nossas novidades. E até breve.